volta para uma conversa de peso com o escritor Jari da Rocha. E quando eu falo escritor, eu falo porque ele não falou, né? Ele não se determina, se autodenomina um escritor, apesar aí de participação em vários lugares, do teu livro Testículo, do próximo livro que está sendo preparado com muito carinho, que é um romance. Sim, né? E de um currículo que é invejável aí, né? Eu podia começar a ler e falar, diretor do Centro Cultural José Pedro Boessel, organizador do seminário 100 anos de Érico Veríssimo, Viana Mogg, Ivo Bender, idealizador do prêmio literário Sérgio Farina. Então, são 4 edições. São 4. Organizador de 4 antologias, né? Pesquisador e redator da Lei do Livro de São Leopoldo, organizador de 8 feiras do Livro de São Leopoldo, participante de centenas de tradutor ocasional do alemão, né? E por aí vai. Agora, eu acho que mais importante do que a gente falar de tudo que tu é contar essas coisas que tu viveu, que vão fazer parte aí da nossa vida a partir de hoje, quem ainda não conhecia o Jari, ainda mais que é consumir aquilo que tu produz todos os dias e aquilo que de mais especial tu está produzindo aí com tanto carinho. Berlim, Berlim. Quando é que a gente vai poder ler Berlim, Berlim? Sabe que eu acabei fazendo um anúncio prematuro. A ideia de escrever esse livro, bom, eu morei em 86, 88 em Berlim, na época do muro, né, do lado ocidental, que era uma época de efervescência cultural e... Um pouquinho antes da derrubada do muro. Um pouquinho antes, né? Na época ninguém imaginava que o muro pudesse cair. Aliás, no ano que caiu em 89, que foi em novembro, em janeiro, o Erich Honecker, né, que era o secretário-geral, né, do comitê, que era o presidente da Alemanha Oriental, ele disse que o muro duraria mais 100 anos. Tinha inclusive projetos, né, de muro virtual, com fibra, não sei do que, ou seja, não esse muro de concreto, né, eles estavam aperfeiçoando o muro, né, cada vez mais, para tornar o muro cada vez mais humano. Uma coisa brutal, assim. Quando eu voltei a Berlim em 2008, né, que foi quando eu fui dar essa palestra no Instituto Latino-Americano da Universidade Livre de Berlim, sobre literatura gaúcha, e também um encontro na livraria em Berlim, que ficava no lado oriental, eu pensei, eu podia contar essa história, né? Como é que era viver, o que eu queria passar, e talvez para não esquecer também, como é que era viver aqueles anos lá, certo? Porque era uma cidade de termômetro, né? Quer dizer, Berlim tem uma história já singular, e ela era cercada, era uma ilha cercada. É uma ilha cercada de terra, sabe? Incrível. Exato, e cercada por um muro, literalmente, né? Sabe? E por um país comunista. E eu pensava, eu tinha que contar esse clima, né? Bom, então em 2008 me veio essa ideia, conversei com alguns amigos de lá, eu sempre recebo amigos de lá para cá, amizades que eu fiz em 86 e a gente é amigos até hoje, eles me visitam, eu visito eles e tudo, né? E depois, então, em 87 eu tinha ido para a Iugoslávia, fiz todo aquele trajeto lá, na época era cortina de ferro, era um clima muito pesado, era ruim. Então, em 2010, eu fui, especificamente uma viagem minha, né, botei uma mochila, e fui fazer todo aquele roteiro de novo, da Eslovênia, Croácia, né, daí fui para a República Tcheca, para revisitar aqueles locais que eram os locais de fuga. Porque eu acabei fazendo uma pesquisa também sobre as fugas que aconteciam na época, e eram coisas brutais, né, que aconteciam. Então tem alguns episódios entre 86 e 88 que foram importantíssimos. Teve a explosão da usina de Chernobyl, né, que foi em abril de 86, eu me lembro, né, que aquilo foi um auê, todo mundo com medo da chuva ácida, e foi uma coisa que até hoje é marcada, né, foi uma coisa terrível. Depois teve uma visita do presidente norte-americano, Ronald Reagan, e a cidade, ela fica, sabe, se transforma... No lado ocidental. No lado ocidental. Protestos, né? E eu lembro que eu estava num bairro chamado Kreuzberg, onde morava aquela cantora Nina Hagen, né? Que era um bairro punk, super legal, sempre cheio de atividade cultural e tudo mais. A gente estava lá sentado num boteco e daqui a pouco a polícia fechou o bairro. Eu não saía nem entrava do bairro. Então tu vivia tudo isso, sabe, essa efervescência e era um termômetro, estava num ponto capitalista dentro de um contexto comunista, e um comunismo meio doido, né, cá para nós, né, sabe,
loucura os caras fazerem um muro, sabe? O maior tiro no pé, sabe? Que se pôde fazer. E daí eu me lembro de 2 episódios, né? Um foi um show do David Bowie, na frente do parlamento alemão, do Reichstag, né? Icônico, né? Sabe? Aquilo foi... Porque era o seguinte, eu saí de casa, nunca me esqueço, e eu estava andando ali pela avenida principal, que é Kudamm, né? E eu vi um fluxo de pessoas indo lá para o lado do Reichstag, né? Eu fui atrás, eu não sabia que tinha show do David Bowie. Claro, é que também tinha tanto show assim, né? E daí eu fui atrás, eu estava de bicicleta, né? Coisa que eu faço até hoje, 2 coisas que eu preservo, que é a leitura e a bicicleta. Isso eu aprendi em Berlim, né? E daí eu fui atrás, o show maravilhoso, aquela coisa toda, mas eu nunca me esqueço, né, eu olhando assim, sabe, aquele palco enorme, a presença de palco do David Bowie era uma coisa impressionante, porque parecia que ele tinha 12 metros de altura, sabe, olhando. Era uma coisa, sabe, não tinha como não ver. E eu estava muito longe. E daqui a pouco a gente começou a ouvir um barulho do outro lado do muro, né, que era uns 1000 jovens se juntaram e começaram a gritar, dizendo que também queriam ver. O David Bowie para o show, olha para o outro lado e diz assim, essa é para vocês. Ele canta Modern Love, né? Cara, aquilo assim, sabe, né? Foi uma loucura. Quase caiu o muro. Sabe? E daí, bom, ok, eu fiquei com esse episódio. Depois eu fui descobrir, com o tempo, que o David Bowie tinha estrategicamente virado as caixas de som para lá também, para o outro lado. E um dia antes ele tinha ido no lado oriental e tinha articulado com o pessoal. Quer dizer, então, isso aliás é um dos 5 fatos, né, que interfere de uma forma ou de outra a queda do muro no final também, né? E o outro episódio foi de um alemão, Matthias Rust, era o nome dele. O cara tinha 19 anos, pegou um Cessna, certo? Passou todo... Ele saiu da Alemanha, atravessou toda a União Soviética e desceu em Moscou em plena Praça Vermelha, sabe? Muita gente deve lembrar desse episódio. Então aquilo, sabe, começou assim a desmoralizar aquele regime sério e chato e ruim, e uma série de problemas que tinha, né? E eu queria contar exatamente isso, como é que as coisas aconteciam no lado ocidental, sabe? E, tipo assim, eu não estou defendendo o capitalismo, não, mas como é que ela acontecia do outro lado também, né? E nesse romance que eu estou escrevendo desde então, alguns amigos, mas vem cá, não sai nunca esse romance, calma, bicho, calma que, isso, sabe, esse romance vai ser o romance da minha vida, enfim, eu tenho, sabe, já tive vários conflitos, né, sabe, do foco narrativo e coisa e tal, algumas coisas eu tive que reescrever, né, mas o que eu quero retratar é como é que era a vida no dia a dia ali, sabe, que era o cara pegar um trem para ir para o lado oriental, né, e isso era brutal, porque tu estava numa cidade colorida, com shows. Eu trabalhava no restaurante brasileiro, que era o único restaurante brasileiro que tinha lá. E daí lá eu conheci Baden-Powell, conheci quem tu possa imaginar, né? Porque os artistas faziam shows em Berlim e iam para o restaurante que se chamava Ação Tropical, nem existe mais, né? Sabe? Então ali tive a oportunidade de conhecer um monte de artistas, escritores, cineastas, né? Mas eu estava falando mesmo da cor. Eu acho fantástica essa analogia que tu faz. Tu estava numa Berlim colorida. Colorida, sabe? Colorida, e o outro lado alegre, não era colorido. E isso era meio visual também, porque tu atravessava, eu pegava ali a estação de trem e atravessava para o outro lado, e eu me lembro que a gente tinha que trocar 25 marcos ocidentais por orientais. E tu não podia voltar com troco, né? Tinha que gastar todo o dinheiro lá. E tinha uma pergunta ali aquele espaço ali na estação se chamava Palácio das Lágrimas, olha o nome, né? Tu está saindo do lugar colorido, indo para o outro, que tem cercas de arame farpado, os caras armados, cachorro, pastor alemão, sabe, né? Um ambiente hostil. E daí o cara te perguntava se tu estava carregando livros ou revistas, armas ou munições. Eu acho tudo a ver, né? Sabe? Livros, revistas, armas ou munições. A pergunta é o que é mais ameaçador ali, né? Exatamente, né? E daí tu passava para o outro lado, né? A vida, ela era muito mais devagar, tu conversava com as pessoas com calma, elas tinham, aliás, o brasileiro sempre é muito bem recebido, né? Mas eu me lembro que eles tinham um carinho muito grande, eles queriam saber muito como é que era viver, como era o Brasil e tudo mais, né? E nessas conversas com pessoas de lá, né, que eu pensei, não, aí que tá o negócio. E daí eu acabei criando, né, ou seja, não é autobiográfico o romance, um gaúcho, né, que se apaixona por uma alemã oriental, né?
E é interessante porque a personagem, essa personagem que se chama Dina, eu não conheci pessoalmente lá. Eu conheci numa exposição de fotografia do Luiz Eduardo Achuti, né? Que ele tinha ido fazer... Aliás, eu conto essa história da viagem dele no Testículos, né? Ele foi fazer uma viagem em 89, foi fotografar a Alemanha Oriental, né? E depois o muro caiu, e ele ficou com aquilo de tempo guardado. Depois ele fez uma exposição. E a gente organizou uma exposição dele uma época, e olhando aquelas fotos, aqueles carros parados, assim, né? Aquelas lojinhas ingênuas, né? Muito bacana. O Achuti é um baita no fotógrafo, super sensível, né? E daí eu olhei aquele rosto daquela menina, assim, Dina, cheguei, ela, né? E daí a minha personagem nasceu ali. Então os dois têm uma relação, eles se apaixonam. Tu encontrou, né? Ela já? Não, eu até conversei já com a Achuti. Continua idealizando ela, então. Porque daí quando eu voltei para lá, depois de conhecer o rosto dela, eu fui para a Alemanha, né? E daí eu comecei a criar o ambiente real, ou seja, onde é que ela morava, onde ela trabalhava, né? Algumas coisas, porque eu também acho legal, também eu não conhecia ela pessoalmente, porque daí eu posso criar mais, né? E daí eu fui visitar os lugares, onde é que ela morava, qual é o trajeto que ela fazia e tudo mais. Mas né? O link dela com o lado ocidental é só o gaúcho? Ou ela tinha... Não, é que ela pintava também, a guria, né? E alguns quadros dela iam para o outro lado e tudo mais. Mas no romance, com a minha Dina, não a do Achuti, né? A relação é dos dois. E é muito interessante porque ela se apaixona pelo sul dele. Ele se apaixona pelo leste dela. Porque o cara tinha saído daqui em plano cruzado, aquela época louca, né? O Brasil desregulado, enfim. E ele se apaixona porque é o seguinte, ela trabalha na chapelaria de um teatro, né? Ela mora sozinha, certo? E daí o cara comenta, cara, se tu morasse em Porto Alegre e fosse trabalhasse no São Pedro, ali no Teatro São Pedro, tu ia morar em Alvorada, sabe? Eu vejo, eu sou fã dos teus testículos desde que a gente se conheceu, acompanho o teu site, acompanho o teu blog sempre, onde tu destila um outro tipo de literatura, mas este então, ele é especial, e eu queria ler 2 testículos aqui que eu acho fantásticos. Senhor Deus do Universo, Deus de Eus, né? O Senhor continua famoso. Aqui é a maior badalação, um monte de gente falando em seu nome. É bonito de ver. E pelo jeito em vão a resposta. Ué, mas não foi o Senhor quem pediu que divulgassem sua palavra? Mas não pedi para enriquecerem com a minha palavra. Toin, palavra da salvação. E aí um presente, Senhor é um dom divino? E ele te responde, é como uma capacitação, uma ferramenta a mais que dou às pessoas. Por isso elas se destacam com essa qualidade suprema. Uma bela voz, uma habilidade física, por fim, genialidades. Senhor, e qual o meu dom? A insolência. Palavra da salvação. O que é isso, Jair? Essa é a tua forma de gostar de escrever? Bom, essa minha relação com Deus, assim, né? É que, no caso, porque eu acho que a gente cada um faz o seu Deus, e eu acabo pegando essa caricatura que foi feita de Deus, né? E se ele de fato conversasse com a gente, eu acho que ele estaria assim, sem paciência com a humanidade, né? Sabe? Sem paciência nenhuma. E se fosse possível a gente conversar com ele, né? Porque o interlocutor que eu faço ali é um cretino, sabe? Que ele quer sempre tirar uma vantagem porque ele tem uma relação com Deus, sabe? Então, quer dizer, ele deve estar assim, arrependido, sabe, né? Arrependido de ter criado isso e tudo, né? E a gente ser o que a gente é, sabe? Embora eu seja muito otimista também, né? Isso que eu fico imaginando se Deus lê os comentários no Facebook daquelas reportagens. Assim, aí sabe? Esse é o teu Deus, sem paciência, é isso? Sem dúvida, sabe? Então, teu guri, tá com 13 anos hoje, né? O Eduardo, declama desde os 4 anos e meio. Uma coisa muito curiosa, quando o Dudu tinha 3 anos, né? Tinha a Cleusa, que cuidava do Dudu. E daí eu e a mãe dele, a gente dava aula, coisa e tal, né? E os 2 professores de português, 2 da área, né? Então a gente ficava meio temeroso de ficar insistindo. Então a gente não mexeu com leitura, dava livrinho o tempo inteiro.
A Cleusa, ela mal lia, né? E o Dudu pedia que ela lesse 300 vezes cada historinha, né? Sabe? Pô, eu me lembro que ela usava um óculos do meu pai, assim, sabe? E lia 30 vezes, né? E ali ele aprendeu a ler naturalmente com 3 anos. Aprendeu com ela. Né? Eu achei muito bacana essa coisa, né? Porque ela não era leitora, ela tinha algumas dificuldades, né? E ele aprendeu com ela. Ela aprendeu com ele e ele com ela, exatamente. Então foi uma coisa deles. Muito bonito, assim, né? E tem uma simbologia bacana. E daí, com 4 anos e meio, eu estava em casa, acho que preparando uma aula, e eu estava declamando, né? Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E ele estava do meu lado e repetiu, né? E quase metade do poema, do Fernando Pessoa, daí eu ajudei e depois ele acabou terminando, né? E daí tu imagina, 4 anos e meio, sem preocupação com a cotação do dólar, com nada, né? Sabe? Tranquilo. E as crianças, elas pegam... Então ele pegava, assim, poemas enormes que eu dava para ele e ele decorava de uma hora para outra, assim. E até o dia que ele começou a se apresentar em público, né? E daí, como ele começou a se apresentar em público, as pessoas gostavam, que era uma criancinha, e a gente também tira a criança para debilóide, né, sabe? Ele lia aqueles textos, ele declamava de cabeça, né, de coração, aqueles textos, e as pessoas ficavam impressionadas, né? E ele achava aquilo barato, né? Porque ele não tinha aprendido a ter vergonha de público ainda, não tinha medo de público, né? E ok, daí ele declamou em vários momentos, estava no Ensinos, na Feira do Livro de Porto Alegre, acho que umas 3 vezes. Agora em novembro ele declamou comigo também. E daí um dia ele chegou para mim e disse o seguinte: pai, sabe qual é a parte que eu mais gosto da declamação? Isso ele tinha uns 7, 8 anos. Eu falei: não, filho, qual? Das palmas. Cheguei: bah, filho, então tu é artista. Artista se vende por palmas. Isso é muita emoção para um pai, ter um filho artista? É muito legal, assim, eu gosto seguindo muito. Seguindo exatamente os teus passos. Às vezes eu tenho um pouco de medo, assim, eu preferia que ele fosse médico, advogado, sei lá, fosse ganhar dinheiro. Sabe? Quando é que está rolando o saraus em São Leopoldo? Então, agora a gente começou, eu faço sarau há 104 anos, né, sabe? As pessoas olham para minha cara, eu tenho meio cara de sarau. E eu gosto de sarau e eu acredito em sarau. Acredito que sarau ajuda, bacana, ajuda as pessoas a procurarem livros e sensibiliza as pessoas, né? Agora a gente está num projeto muito bacana que fica dentro de uma fábrica de cerveja artesanal lá em São Leopoldo, né? Então a gente fez o primeiro, foi muito legal, né? A gente misturou literatura com música, poemas, ficou muito legal. E agora, então, a gente vai fazer mensalmente esse sarau. Onde é que as pessoas acompanham a tua atividade? Pode ser pelo site? No Facebook direto. No Face. Porque daí, quando a gente está divulgando esses saraus, né, a gente faz um barulho enorme, assim, né? E é super legal, porque as pessoas também estão indo num lugar onde tem cerveja artesanal, tem toda essa cultura, né? Que agora está muito em voga isso também. E daí tem literatura, tem cerveja artesanal, tem bate-papo, tem música bacana, porque sempre tem uma canja musical, né? Então... Grande prazer falar contigo. Obrigado. Né? Hoje, uma conversa de peso, uma conversa de core, né? Com o contador de histórias e escritor Jari da Rocha. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.